Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso OAB Week. Agora vocês vão ver comigo algumas particularidades dessa prova da Fundação Getúlio Vargas que vem mudando a cada exame de ordem na disciplina Direito Tributário. Bom, como os outros professores já salientaram para vocês, o perfil da prova ele vem sendo alterado a cada exame e a gente teve efetivamente essa certeza no último exame, no 23º exame de ordem. O que a banca exige agora dos candidatos, cada vez mais, é um raciocínio jurídico aplicado no momento da resolução da questão e ainda ela vem cobrando com mais intensidade a interdisciplinariedade entre os vários ramos do direito. Além disso, a banca também começou a cobrar, principalmente na nossa disciplina de direito tributário, algumas questões, alguns pontos de legislação esparsa que antes ela não costumava cobrar, não costumava enfatizar. Então eu preparei para vocês aqui duas questões que a gente vai resolver já de acordo com essa nova sistemática trazida pela Fundação Getúlio Vargas para você aí que vai submeter ao 24º exame de ordem. Uma questão envolve fundamentalmente parte constitucional da nossa disciplina e um ponto que também vem sendo muito cobrado, o entendimento dos tribunais superiores, STF e STJ, sobre aquelas disciplinas em questão. E a outra questão envolve aí a parte infraconstitucional, com o estudo de caso e raciocínio jurídico. Então vamos lá na tela para a gente começar então a primeira questão proposta. Conforme o entendimento do STF e do STJ sobre questões tributárias, é incorreto afirmar que... Pessoal, olha só, o ponto importante aqui é incorreto. Essas questões que exigem aí do candidato salientar qual é o ponto incorreto costumam ser as mais difíceis, porque a gente costuma analisar a questão, dá uma olhada na primeira assertiva, já vê que ela é a correta e por hábito acaba marcando aquela assertiva correta. Então presta muita atenção se a banca exigir de vocês a alternativa errada, a alternativa que não é a correta, que é a que vocês deverão então identificar. Vamos voltar lá na tela, então, para a gente continuar essa resolução. Lembrando que a gente quer a assertiva incorreta. Olha a letra A. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial, na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. Pessoal, questão grande, vamos quebrar, então, para ver se até aqui está correto. Gente, tudo isso que está escrito até aqui é inconstitucional. Exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial, na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. Isso aqui é a redação da súmula vinculante 28. Se eu estou falando de súmula vinculante, por óbvio, ela só pode ser editada pelo STF. Então, até aqui, correta a questão. Vamos continuar para ver se tem algum problema no restante. Bem como é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro para a admissibilidade de recurso administrativo. Também está correto, porque essa daqui já é a súmula vinculante 21. Então, entendimento aí desses tribunais superiores, nesse caso foi cobrado entendimento do STF, já inclusive sumulado e como súmula vinculante. Letra A, então, não é a resposta, porque ela traz uma assertiva correta. Vamos para a letra B. B. Não há, veja, não há incidência de imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extras trabalhadas, pois, apesar de tal parcela ser considerada verba salarial para o direito do trabalho, isso é irrelevante para o tributário. Pessoal, veja aqui essa interdisciplinariedade entre direito do trabalho e direito tributário. De fato, no direito do trabalho, a hora extra é considerada aí uma parcela salarial. Bom, será que isso vai ter alguma repercussão, isso vai ter algum reflexo para fins tributários? Vai! Isso porque o STF, ele inclusive recentemente, no julgamento de um recurso extraordinário, onde ele acabou revisitando o conceito de serviço para fins de ISS, ele cada vez tem apelado para o chamado pluralismo metodológico, onde cada uma das áreas do direito elas devem conversar para se chegar na melhor solução aplicável ao caso. Então veja, lá no direito do trabalho, hora extra é parcela salarial. Gente, assim sendo, ela se enquadra no conceito de renda trazido lá pelo artigo 43 do CTN.
O 43, ele fala que o imposto de renda, ele incide sobre aquisição ou disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento de qualquer natureza. Entende-se como renda, de acordo com o inciso 1º desse artigo 43, a tudo aquilo que for fruto do capital ou do trabalho. O que está errado aqui nessa assertiva B? O não. Essa palavrinha não deixou a assertiva B equivocada, porque, na verdade, o entendimento do STJ sobre esse assunto, súmula 463 do STJ, é que, sim, há incidência do imposto de renda sobre as parcelas percebidas pelo empregado aí, a título de adicional de hora extra. Então, a resposta, a gente já sabe que é a letra B, porque ela é a equivocada. Vamos ver as demais lá na tela para a gente verificar, então, qual que é o acerto das outras assertivas. C. É constitucional a contribuição social de iluminação pública, que pode ser cobrada na fatura da energia elétrica e pode ser progressiva. Pessoal, vamos por parte. Essa contribuição social de iluminação pública, ela tem previsão no artigo 149A maiúsculo da Constituição, ok? De fato, o parágrafo único desse mesmo artigo 149A maiúsculo fala que é facultado, portanto, pode ser essa espécie tributária ser cobrada na fatura da energia elétrica. Até aqui, tudo certo. Bom, ela pode também ser progressiva? Pode. Isso quem definiu foi o STF em recente julgado. Recentemente, o STF entendeu que a contribuição social de iluminação pública, ela pode sim ter alíquotas progressivas. Bacana? Então, olha só como cada vez mais a prova, ela pode te exigir aí o conhecimento do entendimento dos tribunais superiores, não apenas simulados, mas também que foram recentemente julgados. Professora, como que eu vou me preparar para isso? Simples. STF e STJ, eles possuem aqueles informativos de jurisprudência. Basta você se cadastrar nos sites do STF, do STJ, que você vai receber, então, por e-mail, esses informativos que vão te auxiliar bastante. E, claro, ao longo aqui do nosso curso teórico, a gente também vai salientar para vocês as recentes e principais decisões desses tribunais que podem ter impacto aí na sua prova. Bacana? Vamos voltar lá na tela para a gente ver a última assertiva. D. O STF, recentemente, entendeu pela inconstitucionalidade da cobrança da taxa de incêndio pelos municípios, em sede de repercussão geral. Pessoal, tá correto. Olha só, deixa eu só voltar aqui. Tá correto. Veja onde que o STF acabou decidindo isso aqui. Foi no RE 643.247, julgado aí pela lógica da repercussão geral. Nesse RE, o STF entendeu que, por ser o Corpo de Bombeiros um órgão estadual, o município não teria competência administrativa para poder cobrar uma taxa de incêndio. Isso porque, gente, taxas são tributos cujos fatos geradores são vinculados a uma prestação do Estado enquanto sentido laico, para que o poder público possa, então, cobrar aquele valor do sujeito passivo. Para que possa haver a cobrança de taxa, ou o poder público tem que prestar um serviço público específico e divisível, efetivamente, ou colocá-lo à disposição da população. Ou ainda prestar efetivamente o chamado poder de polícia, esse último apenas de forma efetiva. Só que para que os poderes públicos, então, para que os entes federativos possam cobrar a taxa, que é um tributo de competência comum, o que é isso, professora? Tributo de competência comum é dizer que, em princípio, todos os 4 entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, têm competência tributária em abstrato para cobrar aquele tributo. Por que não dá confusão na prática, então, se todo mundo pode cobrar? Porque só pode cobrar quem efetivamente ou prestar aquele serviço público específico e divisível ou prestar efetivamente o poder de polícia. Acontece que essa competência tributária da taxa, ela está intimamente relacionada à competência administrativa de cada um desses entes federativos. Então, não basta efetivamente o ente ter realizado o fato gerador daquela taxa para poder cobrá-la.
A gente tem que ver também, de acordo aí com o artigo 78, parágrafo único do Código Tributário Nacional e o artigo 80 do Código Tributário Nacional, se efetivamente aquela pessoa jurídica, aquele ente federativo, tem competência administrativa para, no caso, prestar aquele serviço em questão ou o poder de polícia. O que o STF entendeu, então, no caso dessa taxa de incêndio cobrada pelos municípios? Os municípios não têm essa competência administrativa. Esse serviço público prestado, ele é prestado pelo Estado, pelo Corpo de Bombeiros que está atrelado ao Estado. Então, não poderia o município instituir essa taxa e foi, então, declarada inconstitucional a taxa de incêndio municipal. É importante que vocês acompanhem aí o STF, porque agora foi levantada a bola se os estados poderiam ou não cobrar essa taxa. O STF ainda não se manifestou, é importante que a gente acompanhe o que o tribunal vai dizer a esse respeito. Bacana? Uma questão, então, difícil, que envolve raciocínio jurídico, conhecimento da jurisprudência dos tribunais superiores e ainda essa interdisciplinariedade, ok? Vamos para a próxima, para a gente verificar, então, a questão relativa à parte infraconstitucional da disciplina que eu separei para vocês. Olha lá. André, Bruno e Caio são sócios em uma empresa de responsabilidade limitada, na proporção de 1%, 30% e 69% das cotas sociais, respectivamente. Então, olha só, André tem 1%, Bruno tem 30% e o Caio tem 69% dessas cotas sociais. Conforme contrato social, somente André é o representante legal da empresa. No ano de 2014, fiscalização estadual verificou que não foi recolhido o ICMS relativo ao período de 2010 a 2013, nem tampouco foi emitida nota fiscal. Assim, foi iniciado o procedimento de fiscalização, que terminou com a autuação para pagamento do tributo, multa, juros e correção monetária. Diante do não pagamento espontâneo, o crédito foi inscrito em dívida ativa, extraída a CDA e proposta a ação de execução fiscal em face da empresa e dos sócios. Veja que a execução fiscal não foi proposta só em face da empresa, que foi quem realizou o fato gerador desse CMS e quem deixou de emitir as notas fiscais, mas da empresa e dos sócios. Diante desse contexto, então, responda. Agora eu quero a assertiva correta. A. De acordo com o entendimento do STJ, caso o nome dos sócios, gerentes ou administradores, conste na CDA, cabe a eles provar que não realizaram nenhuma das ações descritas no artigo 135.3 do CTN, capazes de redirecionar a ação executiva para o seu patrimônio pessoal. Olha aqui, vamos por parte, pessoal, vamos por parte. O que fala o artigo 135, inciso 3º do Código Tributário Nacional? Esse artigo ele vai trazer para a gente possibilidade de responsabilização pessoal. Inciso 3º, do sócio, que tem poder de gestão, por isso que foi colocado aqui sócio-gerente ou sócio-administrador, que é quem efetivamente pode tomar decisões em nome da pessoa jurídica, ok? Bom, caso então esse sócio com poder de gestão, ele ao atuar em nome dessa pessoa jurídica, ele haja com excesso de poder, ou com infração à lei, ou ainda com infração ao seu próprio estatuto social, ou ao seu próprio diploma que regula as suas atividades, ele pode, então, ter essa ação executiva redirecionada para atingir o seu patrimônio pessoal, ok? Lembrando que isso não acontece para o sócio cotista, porque o sócio cotista, aquele que não toma decisões em nome da empresa, jamais vai poder agir em nome dela, indo além do que ele poderia fazer, ou seja, agindo contra a lei ou contra o próprio estatuto ou contrato social. Bacana? Então, olha só, vamos voltar lá na tela. De acordo com o entendimento do STJ, então, o que ele quer aqui é o entendimento do STJ. Caso o nome dos sócios, gerentes ou administradores, que são esses que podem tomar a decisão, conste na CDA, cabe a eles, sócios que ao final que entraram nessa CDA, provar
que não realizaram nenhuma das ações descritas no 135.3 do CTN. Que ações? Que eles não agiram com excesso de poder, que eles não agiram infringindo a lei ou que eles não agiram infringindo contrato social ou estatuto social. Para fins aí de redirecionamento da ação executiva para o seu patrimônio pessoal. Essa assertiva está correta. Sabe onde que o STJ julgou isso aqui? No RESP 1.104.900 do Espírito Santo. E o melhor, isso aqui foi julgado, gente, em sede de repetitivo. Você encontra lá, dentre os julgados repetitivos do STJ, esse entendimento aí nesse RESP 1.104.900 do Espírito Santo, ok? Nesse julgado, o STJ entendeu o seguinte: ora, a CDA, ela tem presunção, né, o crédito tributário ali efetivamente constituído, que consta na CDA, tem presunção de liquidez, de certeza. Então, caso o nome do sócio conste naquele documento, é o sócio que vai ter que provar que ele não agiu com excesso de poder ou contrariando a lei ou o estatuto social. É um posicionamento do STJ bastante questionável, porque você coloca o sócio numa situação muito difícil, porque basta então que o nome dele esteja na CDA para que ele tenha que produzir uma prova diabólica, dizendo, olha, eu não realizei isso. Então, o complicado aqui é, na prática, a matéria de prova que o sócio vai ter que produzir. Para fins da sua prova, o que interessa? Se o nome do sócio, obviamente com poder de gestão, estiver naquela CDA, é ele que tem que comprovar que não agiu com excesso de poder, com infração à lei ou ainda infringindo o contrato ou estatuto social. Bacana? Essa é a resposta correta. Vamos ver por que as outras assertivas estão erradas. Vamos lá. B. No momento da fiscalização, o fiscal está dispensado de lavrar termo que documente o seu início. Início do quê? Da fiscalização. Bem como de fixar prazo máximo para a conclusão da fiscalização, uma vez que o procedimento pode ser bastante burocrático e demorado. Pessoal, nada justifica ele não lavrar, não reduzir a termo o início da fiscalização e ainda não delimitar nesse que a gente chama na prática de TIAF. Você não precisa saber esse TIAF para a prova, isso é uma curiosidade. O que é isso? Termo de início de ação fiscal. Nesse TIAF, ele tem que colocar o início dessa fiscalização e tem que necessariamente dizer o tempo que essa fiscalização vai durar. Exatamente para quê? Para que o sujeito passivo não seja surpreendido aí com uma fiscalização que ele não sabe quanto tempo vai durar, quanto tempo vai ter a figura daquele fiscal ali. E mais, gente, essa necessidade de lavrar a termo o início da fiscalização é importante, sabe para quê também? Fins de denúncia espontânea. O que é denúncia espontânea? Está lá no artigo 138 do CTN. Olha, se eu estou devendo, o fisco ainda não sabe, o fisco não começou qualquer procedimento de fiscalização. Se eu me antecipo ao fisco, confesso a minha dívida, pago o que eu estava devendo, acompanhado dos juros e da correção, eu fico livre do pagamento da multa. Para que serve, então, lavrar a termo o início dessa ação de fiscalização, gente? Para afastar eventual denúncia espontânea que a empresa efetivamente queira realizar depois de iniciado o procedimento de fiscalização. Bacana? Equivocada, então, essa letra B. Vamos para C, lá na tela. Não há responsabilidade, veja, não há responsabilidade solidária entre os sócios, mas pessoal, que respondem proporcionalmente no limite de suas cotas sociais pelos atos que praticam em infração de lei. Bem assim, não há solidariedade com a empresa, que somente responde pelo crédito tributário, correspondente a obrigações tributárias efetivamente praticadas. Pessoal, o artigo 124 do CTN, ele conta pra gente que a regra no direito tributário é exatamente o Instituto da Solidariedade. Então, essa assertiva está equivocada. Por quê? Por que essa assertiva está equivocada? Primeiro, claro que haverá responsabilidade entre os sócios, ok? E, além disso, responsabilidade solidária, e, além disso, entre os sócios e a própria pessoa jurídica. Tanto é que todos foram contemplados, todos foram indicados lá na CDA, na certidão de dívida ativa. Bacana? Vamos para a última assertiva, letra D. Somente pode ser cobrado pelo fisco a multa de mora. Somente pode ser cobrado multa de mora, relativa ao atraso do recolhimento do tributo. Mesmo que haja previsão legal
para imputação de multa em razão do descumprimento de obrigação acessória. Olha aqui, pessoal, o que está errado aqui? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. No direito tributário, nós temos dois tipos diferentes de obrigação, trazidas lá no artigo 113 do CTN. Eu tenho a obrigação principal, que é obrigação de entregar dinheiro, dar dinheiro para o cofre público. Toda vez, então, que eu pago um tributo, toda vez que eu pago uma multa, eu estou falando de obrigação principal. E eu tenho, no parágrafo 2º do 113, a chamada obrigação acessória, que é uma obrigação instrumental. É quando o sujeito passivo tem que fazer ou deixar de fazer alguma coisa no interesse da fiscalização. Como, por exemplo, aqui na nossa questão, emitir nota fiscal. Ele deixou de emitir uma nota fiscal. Gente, caso haja previsão em lei em sentido estrito, trazendo uma multa, caso haja o descumprimento dessa obrigação acessória, a emissão de nota fiscal, é claro que o fisco aí pode exigir o pagamento dessa multa. E não apenas a multa de mora decorrente do não recolhimento do ICMS, que é aquela multa relativa ao atraso do pagamento do tributo. De onde que eu tiro isso? Vamos lá na tela. De onde que eu tiro essas informações? Tanto do artigo 113 do CTN, combinado com o artigo 97, inciso 5º, do mesmo diploma legal. Então, o que está errado? Não é que só a multa de mora pode ser cobrada. Se houver previsão legal para imputação de multa em razão do descumprimento da obrigação acessória, aquela obrigação que é instrumental, no nosso caso, a emissão de nota fiscal que ele não realizou, é claro que pode sim ser cobrada essa multa que a gente costuma chamar de multa isolada. Isolada exatamente por não ter nenhuma correspondência, nenhuma relação com o fato gerador daquele tributo, que é a obrigação principal. Bacana? Coloco aí para vocês na tela as redes sociais, pode deixar lá na tela, para que vocês possam aí ficar à vontade para fazer contato. No Face, vocês me encontram como Lilian Souza, fanpage, professora Lilian Souza, e no Instagram, @profalilian.tributário. Só seguir aí, curtir para receber as atualizações de direito tributário. Pessoal, espero que vocês consigam aí se preparar da melhor maneira possível para essa nova abordagem de prova que a Fundação Getúlio Vargas vem trazendo para vocês. E nós aqui do Supremo estamos à inteira disposição para prepará-los aí da melhor maneira possível. Obrigada pela atenção e pela confiança e a gente se vê aqui nos nossos cursos. Até mais!